pessoal, tudo bem? Essa aula de hoje, tá? A gente vai falar de operadores lineares inversíveis, que corresponde à aula 26, tá? Do livro. Bom, o objetivo dessa aula é a gente identificar um operador linear inversível e saber como calcular o inverso de um operador linear, tá? Então, a gente vai definir aqui o que é um operador linear inversível, tá? E a partir dele a gente vai fazer o desenvolvimento do conteúdo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a definição. A definição. Um operador linear, T, que pertence a LV, tá? É inversível se existe T elevado a menos 1 que pertence a LV. Tá ok? Bom, então aqui a gente tem o seguinte, ó. Um operador linear T que pertence a LV é inversível se existe T elevado a menos 1 que pertence a LV, tá ok? Então olha lá, só lembrando o seguinte, ó, que se T pertence a LV, isso aqui significa o seguinte, que o operador linear da transformação T, ela tem o domínio no espaço vetorial V e a imagem no espaço vetorial V, tá? Mesma coisa acontece aqui, ó. T a menos 1 pertence a LV, então significa que T menos 1 tem o domínio em V e a imagem também em V. Bom, mas o que isso significa? Significa o seguinte, ó, que a operação T menos 1 tem que ser igual a T menos 1, isso aqui tem que ser igual o operador identidade, tá? Aqui é o operador identidade. Ou seja, ele é um operador canônico, tá? Disso aqui, desse operador composto, tá? Então, se eu tenho T composto T menos 1, então isso aqui é a mesma coisa que T menos 1 composto T, que isso aqui vai ser igual ao operador identidade, tá? Bem aproximado de quando a gente estava trabalhando com matrizes inversas, tá? Eu tinha o quê? Que o produto de uma matriz pela sua inversa tinha que ser igual à matriz identidade. Então aqui ocorre a mesma coisa, só que agora não são com aquelas matrizes inversas que a gente estava trabalhando. Aqui são operadores lineares, tudo bem? Bom, então aqui a gente tem que lembrar do seguinte, ó. A gente vai ter que lembrar, tá, do teorema do núcleo e da imagem. Teorema do núcleo e da imagem. Por quê? Porque o teorema do núcleo e da imagem, que a gente já viu, esse teorema, tá? Ele vai trazer para a gente algumas consequências que podemos trabalhar aqui quando a gente tiver operadores lineares inversíveis, tá? Então vamos ver o que é isso. Só lembrando o que é o teorema do núcleo e da imagem. O teorema do núcleo e da imagem diz o seguinte,
E se eu tiver dimensão de V, isso aqui tem que ser igual à dimensão do núcleo de T mais a dimensão da imagem de T. Então isso aqui é o que diz o teorema do núcleo e da imagem, tá? Isso aqui é o que diz o teorema do núcleo e da imagem. Então daí a gente pode tirar algumas consequências. Algumas consequências. Então a primeira que a gente vai ver é o seguinte, ó. Se o operador, eu vou colocar assim, o operador linear, eu vou chamar de OL, tá? E o operador linear inversível eu vou chamar de OLI. Então a gente tem o seguinte, ó, se o operador linear T, tá? Ele é inversível se e somente se o núcleo desse operador linear tem que ser igual ao vetor nulo do espaço vetorial V. Isso aqui a gente já viu também na aula onde a gente abordou o teorema do núcleo e da imagem. Então aqui o que a gente traz de novo é isso aqui, ó. O operador linear T é inversível se somente se isso aqui for verdadeiro, tá? Segunda consequência. O operador linear T é sobrejetora se e somente se a dimensão da imagem de T, dimensão da imagem de T tem que ser igual à dimensão do espaço vetorial W, tá? Então nesse caso aí a gente tem o seguinte, ó. A gente vai ter que o operador linear T, ele vai de T, ele vai do espaço vetorial V e chega até o espaço vetorial W, tá? A imagem dele está em W, tudo bem? Vou apagar aqui para a gente continuar. Bom, e a terceira consequência? A terceira consequência é o seguinte: se a dimensão do espaço vetorial V for igual à dimensão do espaço vetorial W, então o operador linear T, é injetora se e somente se o operador linear T for sobrejetora.
fosse sobrejetora. Bom, o que essa terceira consequência aqui diz pra gente? Se eu tiver que a dimensão do espaço vetorial for igual à dimensão do espaço vetorial W, dimensão de V é igual à dimensão de W, só lembrando daqui, ó, que W é a imagem e V é o domínio. Então, o operador linear T é injetor assim somente se o operador linear T é sobrejetor. Bom, em suma, o que isso aqui significa? Que ou o operador linear T ele é injetora e sobrejetor ao mesmo tempo, ou ele não é injetor e nem sobrejetor ao mesmo tempo. Tá? Então, é isso aqui que a gente vai concluir dessa terceira consequência. Então, daí a gente pode dizer se um operador linear T ele é ou não inversível. Então, quando é que um operador linear T ele é ou não inversível? Bom, então o operador linear T, partindo daqui dessa ideia, é inversível apenas se a gente tiver o seguinte, ó, se a gente tiver que o núcleo de T for igual ao vetor nulo do espaço vetorial V. Bom, então, a ideia é essa, tá? Essas três consequências, elas concluem isso aqui pra gente, ó, que T ele é inversível se o núcleo de T ele for igual ao vetor nulo do espaço vetorial V, tá? Então aqui é uma consequência que a gente tem lá do teorema do núcleo e da imagem para a gente concluir se um operador linear ele é ou não inversível, tudo bem? Bom, se o operador linear ele for inversível, olha lá, observação. Se o operador linear é inversível, tá? O operador linear T, se o operador linear T é inversível, então o operador linear inversível, tá, é chamado de automorfismo do espaço vetorial V. Tá? Então a gente tem aqui o seguinte, ó. Se o operador linear T é inversível, então o inverso dele é chamado de automorfismo de V, ou seja, o operador linear inversível é chamado de automorfismo de V. Então a mesma ideia que a gente já tinha visto como era que a gente encontrava um operador linear que fosse automorfismo de um determinado espaço vetorial, tá? Então agora a gente tem que o operador linear inversível também pode ser chamado de automorfismo de um espaço vetorial, ok? Bom, então essa é basicamente as ideias e as consequências que a gente tem, tá, para a definição de um operador linear inversível, tudo bem? Bom, agora a gente vai ver as matrizes associadas a esses operadores lineares. Então vamos lá, vou apagar aqui. Olha lá.
matrizes associadas ao operador inversível. Inversível. Bom, só lembrando que essas matrizes, tá? Para elas serem inversíveis, a gente tem que trabalhar com matrizes quadradas, tá? Então aqui são matrizes quadradas. Ou seja, que o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Bom, então o que a gente vai ter aí? A gente tem o seguinte, ó, supondo o operador linear T, onde o domínio vai de V até V, onde esse operador linear T ele é inversível, ou seja, o que isso aqui significa? Que o T, tá, ele pertence ao L de V, tudo bem? T pertence ao L de V. Só que esse T é inversível. Se ele é inversível, então existe T elevado a menos 1 que também pertence a LV. Ou seja, o que isso significa? Que a operação composta de T elevado a menos 1 tem que ser igual a T elevado a menos 1 operação T. Isso aqui é igual a o nosso operador identidade. Tudo bem? Isso aí a gente viu lá na definição. Então isso aqui eu vou chamar de 1. Tá? Isso aqui eu vou chamar de 1. Bom, agora sejam a matriz T e a matriz T elevado a menos 1 matrizes associadas a T e T elevado a menos 1, respectivamente, então a gente tem o seguinte. Só lembrando que essas matrizes associadas, tá, aos operadores lineares, ao operador linear T e ao operador linear inversível T elevado a menos 1, elas têm que ser matrizes associadas canônicas dessas matrizes. Tá? Então, a gente tem que a matriz associada a T e a matriz associada T-1, elas são matrizes canônicas. Canônicas de quem? Canônicas de T e canônicas do inverso de T. Tá? Bom, então se elas são matrizes canônicas, então a gente tem o seguinte, ó, que se eu tiver a matriz T composta T-1, isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores, que a gente pode escrever como produto T menos 1. Tudo bem? Bom, isso aqui eu vou chamar de 2. Isso aqui eu vou chamar de 2. Beleza?
Então isso aqui a gente já viu elas anteriores, que o produto das matrizes associadas compostas tem que ser igual ao produto da primeira matriz associada multiplicado pelo produto da inversa da matriz associada, tá? Bom, então aqui a gente pode concluir o seguinte, ó, que eu sei que T composto T menos 1 é a mesma coisa que T menos 1 composto T, que é igual à identidade. Então eu vou utilizar somente essa primeira igualdade aqui, ó. T composto T menos 1 é igual à identidade. Como são matrizes associadas, isso aqui eu posso escrever da seguinte forma, que a matriz associada dessa composição aqui de operadores lineares também tem que ser igual ao operador identidade, porque são matrizes canônicas, ó, matrizes associadas canônicas. Então isso aqui é verdadeiro, tá? Se isso aqui é verdadeiro, a gente tem o seguinte, eu vou chamar isso aqui de 3. Isso aqui é o meu 3, então eu posso fazer o seguinte, ó, substituindo o 3 em 2, substituindo 3 em 2, a gente tem o seguinte, ó, a gente vai ter T, matriz associada T, multiplicado pela matriz associada do inverso de T, também tem que ser igual a quem? A nossa matriz identidade, tá? Então aqui a gente conclui o seguinte, ó, a gente conclui 3 coisas daqui. A gente conclui que o produto das matrizes associadas com o inverso delas tem que ser igual à matriz identidade, tá? Lógico que aqui são matrizes canônicas. Então a gente ainda vai ter o quê? Se a matriz, o operador linear T, tá? Ele é inversível, então significa o seguinte, ó, significa que a matriz associada a T também é inversível, tá? Por quê? Porque se T é inversível, então vale isso aqui. Mas se a matriz associada a T é inversível, também vai valer isso aqui, que é a mesma ideia daqui, ó, é igual ao operador identidade. Então significa que a matriz associada a T também é inversível, tá? Bom, se a matriz associada a T a menos 1, ela é a inversa de T, tá? Se a matriz associada a T elevado a menos 1, ela é a inversa de T, então significa o quê? Que significa que T a menos 1 também é a inversa de T. Ó, se a matriz associada a T a menos 1 ela é a inversa da matriz associada de T, então significa que T a menos 1 ela vai ser a inversa do operador linear T, tá? Bom, e daqui a gente conclui mais uma coisa. A gente conclui mais uma coisa. Se o operador linear, tá? Se o operador linear T é inversível, então o determinante da matriz associada a T tem que ser diferente de zero. Tá? Então olha lá. A gente consegue concluir o quê? A partir disso aqui, a gente consegue concluir que se T, a matriz associada a T é inversível, então T é inversível, tá? A gente tem o quê?
que a matriz associada do inverso de t tem que ser igual ao inverso da matriz associada do operador linear t, e a gente ainda consegue concluir mais uma coisa. Se o operador linear t ele é inversível, então significa o quê? Que o determinante da matriz associada a t ele tem que ser diferente de zero. Se ele for igual a zero, significa que não é inversível, mas se for diferente de zero, ele é inversível. Tá? Então essa é a ideia da aula 26, a gente trabalhar os operadores lineares a partir da perspectiva de reconhecer um operador linear e saber como calcular o inverso desse operador linear, através dessa forma aqui. Ok? Então, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.